Olá, meus queridos. Hoje é quinta-feira, dia 4/4/2024. Hoje, se Deus quiser, dia de atendimento presencial. Estaremos lá na rua José Paterno 173 a partir das 18h30. Afinal de contas, antes disso, tem que arrumar as coisas lá, limpar todas as coisas. Nem sei se a minha patroa vai. Porque ela começou com a garganta raspada, porque parece que toda noite agora tá esfriando, não? Ah, foi dormir com a janela aberta, moço, garganta raspando, tossindo, tossindo, tossindo. Meu menino também. Aí meu menino ele falou assim, mas por que só o senhor não? Eu falei, porque eu não durmo do lado da janela, né? Vocês dormem do lado da janela, eu durmo do outro lado. Então não pego nada. E aí não raspa minha garganta, né? Mas que tá esfriando à noite, tá. Então de dia tá fazendo um sol lascado e de noite tá esfriando pra chuchu. Não sei se ela vai, né? Espero que vá. Me ajuda bastante. Todo caso, estamos caminhando e vou fazer o atendimento, se Deus quiser. Eita, nós. Falando de atendimento, já tá tudo marcado, gente, para Birigui, tá? Então quem for lá da região de Birigui, quem for lá daquela região, quiser dar continuidade no atendimento que foi feito em Lins e tudo mais, estejam à vontade. Eu estou avisando com 2 meses de antecedência, porque vai que tenha pessoas que queiram fazer tipo de excursão, programar a viagem, porque tem que programar, sei lá, licença, tem que programar alguma coisa para ir, estejam à vontade. Estou indo no feriado do Corpo de Cristo. O feriado do Corpo de Cristo cai no dia 30 de maio. 30 de maio, na quinta-feira. Dia 30 de maio eu estarei indo para Birigui. Dia 31 de maio, sexta-feira, estarei atendendo as pessoas que já frequentam o centrozinho lá, o lugar de atendimento, centro, comum deles, dentro da programação deles. E no sábado, dia 1º de junho, a partir das 9 horas da manhã, aí estaremos atendendo as pessoas que vieram por visitas. Então, se você não é de Birigui, não frequenta a casa, ou é de Birigui e não frequenta a casa, não sabe nem onde é, porque eu não tenho endereço ainda. Depois eu passo para vocês o endereço, se eu estiver mais perto. Então, se você é de Birigui, de hora que eu tiver endereço, você vai lá, procura alguém lá e fala assim, eu quero agendar para fazer cirurgia. Aí você vai na sexta. Se você não for, você vai cair no sabadão. E no sabadão, seja o que Deus quiser, vai por ordem de chegada e vamos que vamos. Dependendo, se pousar ônibus lá de fretado, vai ter que esperar um monte de gente ser atendida. Certo? A questão é o seguinte. O atendimento vai ser dia 1º, para quem não é da cidade de Birigui. Então eu vou começar às 9 horas e seja o que Deus quiser, até que horas que nós vamos lá fazer as coisas e terminar tudo. Certo? O povo vai sair para almoçar, vai sair para fazer um monte de coisa e o Ricardo vai trabalhar. E eu vou trabalhar até terminar. E seja o que Deus quiser. Professor, mas o senhor falou que vai fazer ensinamentos, que o senhor vai ensinar para o pessoal da casa. Mas se a gente for, vou poder aprender, vou poder fazer. Quem for lá e ficar lá da casa vai poder acompanhar tudo, né? Então vou fazer de um jeito lá que eles vão ter que atender as pessoas e ao mesmo tempo vão tentar acompanhar o que eu vou passando e vou ensinando. Eu não sei que horas que eles estão programando para eu poder dar aula para eles e tudo mais. Eu não sei como é que vai ser a agenda deles. Em cima das pessoas que forem marcando na sexta-feira os atendimentos, quando eu vou pegar e vou falar, olha, aqui tem um buraco, então o pessoal vai fazer até tal horário, então tal horário a gente faz o treinamento e tudo mais. O que é o treinamento, professor? Não é treinamento, gente, que eu vou falar assim, sair daqui, você vai sair com curso, diplomado. Não. Eu vou pegar eles que já fazem um trabalho e vou só detalhar, explicar e pontuar algumas coisinhas que potencializam. Não é que eu vou trocar tudo, que eu vou fazer... Não.
Ah, porque eu nunca fiz nada, nem atendo. Não adianta, porque não é treinamento para isso. Eu não estou treinando ninguém que nunca fez nada. Ah, então não vai ser aberto para as pessoas? Em princípio, as pessoas vão poder olhar como é feito os atendimentos e vão poder ir tirando dúvidas perguntando durante o atendimento. Então eles vão verificando, eu vou falando um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, e eles vão, mas o foco vai ter que ser em cima deles lá. Porque o curso não é um curso, olha, o professor vai ensinar um curso de benzimento. Eu não vou dar curso de benzimento. O senhor não vai ensinar benzimento? Não vou ensinar benzimento. Eu vou ensinar as técnicas que eu utilizo, porque tem algumas coisinhas que se consegue com a técnica que eles têm, depois tem uma outra que você precisa de uma outra técnicazinha para resolver e fazer a coisa ficar perfeitinha. Ou seja, o que está bom e funcionando para melhorar um pouquinho ou pegar algumas outras pessoas que não estavam conseguindo ter os benefícios ou as devidas curas, por exemplo. É só para isso? É só para isso. Então, sem muito coisa que eu tô vendo gente perguntando para mim sobre curso. Gente, não é assim não, hein? Não é curso. É atendimento que eu vou fazer. Eu vou explicar e vou ensinar para aqueles que ali estão como que eu faço. Como que é o procedimento e como que eu misturo tudo com tudo e de tudo. Eu não uso só uma ferramenta. É uma caixa de ferramenta. Para cada caso, um tipo de ferramenta. Se o parafuso é reto, é chave de fenda. Se o parafuso é em X, é o tal da chave Phillips. Se é com cabeça de prego, é martelo. Se é... E assim por diante, porque senão não tem condição. Certo? Entendido? Então vamos lá. Então, para quem quiser os atendimentos, que for fora lá de Birigui, vocês se programem para o dia 1º de junho, a partir das 9 horas da manhã, que é quando eu vou começar, e seja o que Deus quiser até que horas que eu vou. Ah, mas professor, eu só consigo chegar às 10, não tem problema. Chegando até no horário de almoço, a gente consegue atender, né? E a gente vai fazendo atendimento, tá bom? Combinado assim? Então tá lá. E hoje, Rua José Paterno, hoje, 6h30 da tarde, da noite, estaremos lá atendendo presencial hoje, com um dia maravilhoso que hoje está, número 173 na Vila João Jorge, aqui na cidade de Campinas, a 2 quadras da General Carneiro, tá? 2 quadras da Macarronada Italiana. Bem fácil de achar. Ok? Espero vocês lá. Bom, dito isto, falado isso, dados os recados, vamos ver as nossas muvucas do dia a dia? Não, vamos falar sobre política. Bom, ontem eu e o Sidão, nós fomos conversar com o presidente do partido onde ele está. Por quê? Para tentar entender essa questão e essa situação de fecha acordo daqui, fecha acordo de lá, fecha acordo daqui, fecha acordo de lá, da majoritária. E a majoritária, meus queridos, que é candidata a prefeito, majoritária se chama candidatos a prefeito. Está aparecendo cada um lá, rapaz. Parece que nessa sexta-feira vai um que foi já prefeito aqui em Campinas para conversar com o homem lá. E eu perguntei se nós poderíamos ir nesta reunião, ele falou que pode. Eu achei ótimo, pertinente e fiquei muito feliz com isso. Espero que dê certo e que tudo flua de fato como poderia ou precisaria acontecer. Dito isso, também existem outras situações e outras questões, que são: como que vai ser definido? Vai apoiar um candidato, vai apoiar outro, vai apoiar daqui, vai apoiar de lá, e tudo se resume ao tal do dinheiro.
Mas dinheiro, professor, não tinha que ter dinheiro. Pois é, não tinha, mas é obrigado a ter. Mas por que é obrigado a ter? Eu vou explicar uma coisinha para vocês. Aqui na cidade de Campinas, por exemplo, que é uma cidade grande, ela tem emissoras de televisão. E cidades que têm emissoras de televisão, ela precisa gravar a propaganda eleitoral de todos os candidatos a vereador. Então você tem que filmar e tirar foto de todo mundo e mandar para todas as emissoras de TV a propaganda eleitoral. Isso gera custo e não é barato fazer filmagens, viu? Vocês acham que é, mas não é. Nós estamos falando aí de uma brincadeira que é de 50 mil para 200 mil reais. Só essa brincadeira, professor? É. Ah, mas eu acho que é muito. Pois é, mas é assim. Porque são 2 meses de campanha e todos os dias tem inserção de coisas na TV. Além da TV, tem rádio. Você também é obrigado a mandar para todas as rádios as gravações dentro do tempo certinho, tudo bonitinho. Você não pode nem passar mais nem menos. Mais situações, porque você precisa de gente gravando, você precisa de gente corrigindo, você precisa de gente fazendo todas essas coisas para deixar tudo preparado na linguagem de uma rádio, na linguagem de uma televisão, para você poder passar e encaminhar todas essas questões. Isso são os pontos que tem. Além disso, quando chega na campanha, você precisa de estrutura contábil, porque o partido faz movimentos e você tem obrigações contábeis. Gera custo e não é barato, porque não tem profissional específico e especializado nisso. E os poucos que tem, cobra. Jurídico, a mesma coisa. Você é obrigado a ver e analisar, recorrer e ter delegados e ter um monte de coisas para os partidos, para fiscalização, para não sei o que no dia da eleição e antes das eleições, durante as eleições e até o fim. Então a parte burocrática já começa agora, ou seja, 6 meses antes da campanha. A parte burocrática, ou seja, o jurídico já tem que trabalhar e ser acionado desde ontem já, e ele vai até lá no fim, depois que acaba a eleição, ainda continua até fechar o ano. Porque depois que acaba a campanha ainda tem mais um mundo de processo. E aí tem mais as pessoas que vão ser diplomadas como vereador, e tem mais um monte. Então a brincadeira não é fácil. E custa muito honorário de advogado. Então aí essa brincadeira eu diria para vocês que vai mais uns 200 mil. Nós já estamos falando de $500 mil. Mais o material de campanha. Papelzinho, gente com bandeirinha, mais não sei o que lá. Olha, sem brincadeira, cidade grande, para ajudar todos os candidatos, que é em torno de 34 candidatos por partido, mais o do prefeito, mais tudo as coisas, combustível, bandeirinha, papelzinho, panfleto, não sei o que. Olha, pela minha última experiência que eu vi, vai mais, nessa brincadeira, vai mais pelo menos 1,5 milhão a 2 milhões. Credo, professor, então quer dizer que um partido político só vai 2,5 milhões, 3 milhões só nessas brincadeiras de campanha? Só. Que horror! Isso é uma campanha bem simplesinha, de um partidinho vagabundinho, bem pobrezinho. Por isso que não sei o que. Não, por isso que tem verba de campanha, aquele dinheiro que vem do governo federal. Só que os partidos não passam ou repassam para todos. E aí tem que ficar fazendo acordo. Então fala assim, o que eu tenho não dá para mim lançar um candidato a prefeito, porque os custos são altos. Algum partido quer me patrocinar? Usar o próprio advogado para ver dos meus candidatos também, usar o próprio contador para fazer a contabilidade do meu também, usar a própria televisão que vocês já estão fazendo gravação para gravar o dos meus também. Aí os partidos falam, quanto tempo de TV você tem? Para mim é importante. Então eu compro, eu pago o tempo da TV e aí eu pago todos esses custos que tem para os seus candidatos. É nessa brincadeira? É nessa brincadeira. É assim que funciona? Assim que funciona. Cidade grande. Cidade menorzinha já é outras coisas. Mas ainda tem estrutura e tem despesas. Nossa, professor, então a coisa é complexa. Bota complexo nisso. E nessa brincadeira, meu querido, como entra em desespero e a pessoa precisa, porque ela não vai cair o dinheiro e ela precisa colocar os seus candidatos, senão como é que faz?
Resumo da ópera. Ele é obrigado a falar assim, olha, tô te entregando o partido para você custear as despesas. Aí que você vê a importância de aparecer pessoas boas, pessoas com bons intuitos, que querem de fato ajudar e que querem resolver as coisas de fato, e a coisa flui. Exemplo, só um exemplo, só para vocês terem um exemplo. Se hoje, tivesse uma pessoa bem rica e chegasse hoje lá no partido onde está o Sidão, chegasse lá e falasse assim para ele, ó, eu vou assumir as despesas de contador, de advogado, da televisão e vou patrocinar o professor, o Ricardo, o Minarro, eu vou patrocinar ele como candidato a prefeito. Eu teria a vaga de candidato a prefeito e sairia como candidato a prefeito aqui na cidade, sabiam? Você poderia, professor? Poderia. Você teria essa vaga? Teria. Eu conversei ontem com ele. Ele falou assim, não, eu dou, porque para mim seria ótimo. Para não fechar com ninguém, para a gente ser nós. Eu tenho? Não tenho. Cadê os bons? Não tem. Quem que vai ajudar? Não vai. Quem que aparece? Aqueles caras, os bichinhos que aparecem e falam, não, os candidatos tem que ser eu, vocês não, eu não quero gente boa, só tem que ser gente picareta, porque a hora que a gente entrar, a gente consegue pegar. Entenderam a situação? Agora, se você pega, como que se livra disso sem precisar do dinheiro? Você entra, vereador, tem uma estrutura de gabinete, vai ter um monte de gente trabalhando ali, um monte. 6, 7 pessoas trabalhando. Dessas 6, 7 vão ajudar algum candidato a deputado. Entra como deputado, aí você tem mais estrutura e mais verba, você tem ajuda, você tem um monte de coisa. Aí você, com a sua equipe, você consegue ter o seu advogado, com a sua equipe você consegue ter o seu contador, com a sua equipe você consegue ter as coisas, o material, você consegue ter todas essas situações. Você consegue contratar um cara que faz os programas de televisão. Você consegue, fala, vou te contratar como assessor aqui e tal, e aí? Em vez de eu pagar de uma vez, você vai pagar, eu vou te pagando como se fosse funcionário. E você vai fazendo o trabalhinho para mim, vai fazendo as gravações, vai fazendo as coisas, tudo bonitinho. E a coisa flui. Então vai ser nessa pegada? Vai ser nessa pegada. Ah, então vai ser mais ou menos assim? Vai ser mais ou menos assim. Vai ser mais ou menos assim? Não, é mais ou menos assim. Por isso que em cidades grandes, normalmente, quem assume chapa, quem assume para ser candidato, quem assume coisas, ou é um vereador que já foi presidente da Câmara, ou é um cara que já foi deputado federal, ou um cara que tem muito dinheiro. É isso aí. Porque não tem como uma pessoa pobrezinha que chega lá e fala assim, olha, eu gostaria de ajudar o povo. Ah, perdeu, mané, você não vai ter chapa, não tem condição, nós não queremos você porque você não tem nada, você não consegue nem pagar suas contas, você não consegue nem para a poupança. Vocês entenderam como é que funciona? Então estou explicando para vocês como que funciona os bastidores. Aos pouquinhos eu vou aprendendo e também vou passando para vocês, tá bom? Se tiver bom, disse o cara que vai ter a reunião nessa sexta-feira, que vai nos chamar. Se tiver e eu for chamado e eu for lá, eu vou tentar descobrir o que está acontecendo e como é que vai ser. As manobras que estão fazendo. Mas, de antemão, rezemos. É isso que eu posso dizer. Rezemos. Combinado? Muito bem. Questão de moeda. Vamos lá aqui? O câmbio Chaco, meus queridos, que é o câmbio que eu uso de referência lá do Paraguai, uma das maiores redes de casas de câmbio da América Latina, chama Câmbio Chaco. O Câmbio Chaco mostra que a compra do real está em R$ 4,90 e a venda R$ 5,15, trocando com dólar, tá? Muito bem. Manteve-se, mesmo com o dólar caindo um pouquinho ontem. Já o peso está caindo e voltando de novo. Ou seja, o Milei, mesmo em 3 meses completo de governo, indo para o seu 4º mês, ele está dando um chocolate no Lula.
ele está mostrando como que se faz um governo. Mas, professor, estou vendo na televisão que ele está destruindo a Argentina. Não, destruir a Argentina. E ele, para conseguir arrumar a casa, ele está tendo que passar um facão em tudo para começar do zero. Ele está tendo que fazer uma demolição para conseguir levantar do zero, de tamanhas dívidas que fizeram. E não se enganem, porque o tamanho da dívida aqui do Brasil é muito similar. Alguém vai ter que fazer uma loucura tamanha grandeza aqui também. Pelo menos em princípio é e será assim. Então, meus queridos, rezemos. Muito bem. Sobre o câmbio aqui no Brasil, deve ter acontecido alguma intervenção. Por quê? O câmbio estava lá em cima explodindo e de repente começou a cair. Só que no final do fechamento ele voltou a querer subir de novo. E fechou em R$ 5,04. É um valor que não é nada bonito, não. A Bolsa de Valores aqui do Brasil fechou com leve queda, parecia que estava estável. E estava. Se você olhar, tem metade azul, metade vermelhinho. Ontem realmente estava estável, mas no final, porque no início, olha, estava parecendo um filme de terror e nós tínhamos que sair rezando aqui. Então ela fechou com leve queda e fechou em 127.318. A Bolsa da Alemanha também ontem ficou quietinha, sem mexer nem nada para cima, nem nada para baixo, e está hoje no 0 a 0 também. Ou seja, ontem foi um dia de um pouquinho de calmaria. Dizem que foi pela fala do presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Eu não sei bem se é isso. Porque se fosse tão bom, ia subir. Mas nada subiu. Ficou tudo meio que no 0 a 0. Então ontem, eu diria que ontem foi um dia do 0 a 0. Vamos ver hoje como é que vai ser. Por que o senhor está preocupado, professor, com isso? Vamos lá. Folha de São Paulo. Petróleo próximo dos $90 amplia a pressão por reajustes dos combustíveis. Então, a pressão em cima dos combustíveis para subir o preço do combustível é latente. A Petrobras vai conseguir dar conta disso? Será? Acho que não. E como é que vai ser? Outra coisa, o dólar explodindo. E aí, aumenta mais ainda. Pressão em cima das contas. Será que a Petrobras vai começar a ter prejuízos agora? Tudo indica que sim. Será, professor? Tudo indica que sim. Se ela não pagar barato no petróleo da Rússia. Porque, pelo que eu ando vendo, olhando por trás dos bastidores, o Brasil está comprando um mundaréu de petróleo da Rússia. O Brasil está comprando um monte de petróleo da Rússia. Mas quando eu falo um monte, é um monte mesmo. É assim de multiplicação total do que a gente importaria e estamos importando. Ou seja, o Brasil está mais ou menos assim. Tudo que eu produzo de barril de petróleo, eu mando para fora, vendo para outros países. E aí eu vou lá na Rússia e compro o petróleo deles. Por que eu não pego e uso o próprio petróleo do Brasil para as refinarias do Brasil? Porque não dá para refinar. Então eu estou mandando para fora e comprando de fora, mas o negócio está muito estranho. O que está acontecendo no Brasil? Será que o Brasil está fazendo estoque regulador? Olha, eu não sei o que está acontecendo, mas que nós estamos comprando muito petróleo lá da Rússia, nós estamos. Se é para financiar eles, eu não sei. Mas que nós estamos comprando tanto. Eu só não sei aonde vai enfiar tanto petróleo do jeito que está comprando. Será que nós estamos consumindo tanto assim? Ou será que nós estamos tendo condições e capacidade de vender o nosso petróleo por $90 e comprar pela Rússia por $80? Aí nós estamos ganhando bastante. Será que é isso que está acontecendo? Provavelmente pode ser isso que está acontecendo.
Então o Brasil está vendendo tudo para fora e está comprando tudo de volta com preço menor. Aí a Petrobras não quebra e ela vai ter muito lucro. Mas se ela continuar na pegada de não subir o preço e ficar usando só daqui, prejuízo à vista. Mas será, professor, a gente produz petróleo? Pois é, mas ainda importa. Então, aguardemos um pouquinho mais, mesmo porque está tendo algumas coisas meio anomálicas, como baixar o querosene de avião, que aconteceu há pouco tempo, sendo que está subindo o petróleo. Eu não sei qual que está sendo a negociação da Petrobras. Eu ainda não sei e vamos ter que ver nas próximas reuniões, nos próximos balanços. Mas que tem coisa estranha e assustadora, tem. A Petrobras, eu vou falar uma coisa para você. Logo, logo ela vai ter uma surpresinha e coitado dos acionistas da Petrobras. Porque provavelmente vai ser algo que vai assustar um pouquinho. Agora, cenas do próximo capítulo a nível mundial. Já que estamos falando de Rússia mandando petróleo, olha só o que saiu no jornal. Isto é, Ucrânia diz que Rússia mobilizará 300 mil soldados em junho. Realmente eles estão convocando muitos soldados lá. Depois daquele ataque lá nas Torres Gêmeas deles, que é o tal do lugar de shows que foi atacado, o povo está querendo se alistar por amor à pátria. Está acontecendo o que eu falei que ia acontecer. Então eles estão indo por amor e prazer, E estão montando o exército russo mais e mais e mais. E se for verdade essa mobilização de 300 mil soldados, que é maior que o contingente do Brasil, porque o do Brasil é 200 mil, pelo menos era até alguns anos atrás. Então nós estamos falando que é um contingente maior do que o do Brasil. E 300 mil já tem capacidade de você deixar aquele mundo de soldado e assumir a parte militar de um país. Agora, a Rússia fazendo isso, ela corre o risco de outro querer atacar ela lá, já que não tem tantos soldados lá. Não está perigoso abrir algum buraco e a Rússia ser atacada por alguém? Ser invadida por alguém? Já que está tendo que pulverizar e mandar tudo quanto que é soldado lá para a região da Ucrânia? E a Bielorrússia, por que não mandou o mundo de soldados? Será que vão ter mercenários de novo? Como é que vai ser isso daí? Cenas do próximo capítulo. A história está mal contada, tá. Mas a previsão é para junho dos grandes problemas aumentarem. Rezemos e já se programemos para tal situação. Outra coisinha muito maluca que as povos têm que entender na parte da política e parar de ficar falando amém para as coisas. Jornal da Infomoney. Vamos lá. Trump chama imigrantes de animais e intensifica foco em imigração ilegal. Em um discurso em Michigan, nesta terça-feira, dia 2, o ex-presidente citou um caso de homicídio supostamente cometido por um venezuelano e disse que a violência e o caos vão consumir os Estados Unidos caso ele não seja eleito. Ou seja, o Trump está usando a técnica de terrorismo mental e o Trump está chamando os seres humanos de animais. Ou seja, ele não ama o próximo, como a si mesmo. Então, meus queridos, você que gosta da direita, eu quero que você goste da direita pelos princípios de forma de pensar econômicos da direita. E não pelos princípios de ogro ou de ditaduras da direita. E eu digo o mesmo para a esquerda. Não é porque é da esquerda que eu vou passar a mão em cima da cabeça de alguém que desvia dinheiro, que paga mensalão, que faz não sei o quê, que faz um mundo de porcarias.
que rouba o povo na cara dura, que dá a risada do povo, que manipula o povo na cara dura. Então nós temos que tomar muito cuidado. Porque nem a esquerda nem a direita. Nós temos que analisar pessoas, seres humanos. Ah, é da direita, então vou Trump. Não faz isso não. É porque é da esquerda. Biden. Desculpa lá, mas posso falar? O Biden é uma bela de uma porcaria e o Trump outra porcaria. O que está acontecendo nos Estados Unidos é o que aconteceu aqui no Brasil. Nos colocaram 2 do Parque do Dinossauro. Então tá aqui, Jurassic Park. Colocaram um dinossauro aqui, um dinossauro lá. Falou, você tem que escolher entre os 2 dinossauros. Eu falo, mas eu não quero dinossauro. Eu quero um anjinho de luz. Mas não tem, só tem dinossauro e só tem dragão aí. Você vai ter que cuidar dos dinossauros, dos dragão, dos répteis, que tem tudo aí. E eu não quero ogro, eu não quero pessoas sem perfil, eu quero pessoas com perfil. E aqui no Brasil, como é que faz? Um cara que é incrível, que você olha a postura dele falando, as coisas, como é que ele fala. Que eu sou encantado pela forma. Para mim, pela luz que ele tem e pela forma que ele faz, aquele que era o príncipe Philippe Orleans, cara, esse cara é top. Mas ele não consegue ser nem senador. Porque não deixam, cortam. O mal vem e corta. Agora, vai do bem tentar. Como assim, professor? Você sabe o que eu vou fazer na sexta-feira, se eu conseguir nessas eleições? Como o prefeito, o cara que está querendo, que o cara que já foi prefeito aqui em Campinas, foi um dos melhores prefeitos de Campinas, pelo menos em obras que fez. Ele foi cassado. Ele foi cassado porque ele brigou em cima dos vereadores, então os vereadores cassou ele. Só que ele não foi preso. Ele foi cassado, dito como se fosse um criminoso. Só que ele não foi preso, então ele não tem crime. Ele não foi preso, então ele não tem problema. Mas ele foi cassado pela Câmara. Olha como é que as coisas são. Ele não pode sair candidato a prefeito. O que eu vou fazer? Eu vou chegar e vou falar assim, o senhor toparia que eu saísse candidato a prefeito aqui e o senhor ficasse por trás, até como vice? E aí eu venho e saio como deputado e o senhor assume como prefeito, que é o que o senhor queria. E aí resolve as coisas, a coisa flui, e aí a coisa anda, e a coisa vai. Se o senhor fala que topa, vamos embora. Se o senhor falar que não, fazer o quê? Mas eu vou propor. Mas professor, pode sujar a sua imagem. Moço, não tô nem com o que aí. Eu estou dentro do inferno. Vai ter um mundo de demônio tudo me abraçando, falando, vem aqui, meu querido, mas eu vou trabalhar, não interessa se eu estou no inferno ou onde eu não estou. Eu tenho que botar as minhas luvas e enfiar a mão dentro do esgoto e trabalhar. Quem me olhar de fora vai falar assim, olha, é o Satanás, transformou no Satanás. Não me interessa o que o homem fala, me interessa o que Deus vai ver. Essa é a pegada que tem que ser, tá? Porque se a gente ficar com vaidade, a gente não sai do buraco, hein? Ok? Deixando muito bem claro as coisas. Professor, será? Vai acontecer? Eu não estou prometendo nada. O que eu estou pedindo, a probabilidade de dar certo, o que eu estou falando, eu diria para você que é 1%. De tão baixo que é. Mas eu vou tentar. Porque eu tenho que tentar. Se eu tentar e não der, estou isento e Deus não pode me julgar e nem me condenar. Se eu nada fizer, Deus pode chegar e falar assim, por que você não se colocou à disposição? Esse é o grande problema. Eu vou sabendo que não vai dar. Mas se der, eu também sei que foi Deus que mexeu alguma coisa, porque de tão impossível que é, de tão impossível, conseguiu um milagre. Entenderam como é que é a coisa? Muito bem. Vamos lá, Folha de São Paulo. Após crítica de Lula, movimentos sociais divulgam carta de apoio à Venezuela. Movimento social não era para fazer um movimento em prol do povo? É o que a esquerda pensa. Não, vamos apoiar a ditadura. Aos movimentos sociais. Vamos lá, o que é o movimento social? E olha,
E está escrito aqui no jornal: movimentos sociais brasileiros elaboram uma carta em solidariedade à população do país vizinho. Não é a população, amor. Se fosse a população, eles não iam apoiar o ditador que está lá. E olha só quem que está apoiando. Documento é assinado por MST, CMP, que é a Central de Movimentos Populares, CONTRAF, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar, CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, LPJ, Levante Popular da Juventude, PCdoB, entre outros, inclusive parlamentares do PT. E a carta fala que os culpados os Estados Unidos. E estão indo contra o que o presidente Lula falou. Posso falar uma coisa para vocês? O Lula está fazendo uma coisa e o pessoal que apoia ele está fazendo outra. De duas, uma. Ou o Lula está mentindo, ou quebrou a esquerda, no meio. E o que você acha que aconteceu? Quebrou a esquerda no meio? Eu acho difícil, hein? Mas tudo é possível. E ontem, meus queridos, a bruxa estava meio que sorta e saiu aqui no Infomoney. WhatsApp e Instagram fora do ar. Usuários apontam falhas nas plataformas nesta terça-feira. Internautas dizem não conseguir enviar mensagens no Zap e nem carregar publicações no Instagram. Como eu não tenho Instagram, então não vi nada. Ai, 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 mais uma vez fora do ar e eu só observo. Porque meu querido está transformando em algo corriqueiro. E olha, uma plataforma desse tamanho, saindo fora do ar do jeito que está e querendo brincar e mexer de Pix, olha, não sou eu que vou brincar dessa amarelinha, porque eu não quero brincar disso daí. Uma outra notícia interessante. Isto é dinheiro. TV 3.0 vem aí e conectará canais abertos com a internet. Ou seja, poderemos ter até vírus nas nossas televisões. Entenda a nova tecnologia. Eles estão falando que as televisões agora vão ser interativas. E eu quero saber de interação. Eu posso falar uma coisa para você? Eu tenho uma televisão aqui, toda vez que eu ligo ela, eu já quero ligar ela e já ver o canal funcionando aberto. Não, ela entra num painel que eu tenho que ficar selecionando que botãozinho que tem que ser para ligar na televisão ou não ligar na televisão. E eu quero saber disso, Eu quero é que entra na televisão direto, moço, e eu não tenho opção. Quanto mais colocar eletrônica, mais essas loucuras na televisão, mais difícil vai ser para a pessoa que tem mais idade e pessoa que só quer ver televisão. Os caras estão querendo transformar a televisão no computador e não dá certo. Só daria certo se não fosse essa porcaria de um controle remoto. Só dará certo quando nós tivermos um capacete na cabeça e a gente só pelo pensamento falar o que tem que fazer ou deixar de fazer. Aí dá certo. Até então, moço, isso daqui em vez de ajudar só atrapalha. Mas o que é esse televisão 3.0? Sabe o que é? Sabe aquelas TV IP? Sabe aquelas TV IP que tinha um monte de pirata aí, que a agência de regulação de televisão estava até bloqueando, a Anatel, acho que foi a Anatel, estava até bloqueando tudo quanto é coisa de pirata que tinha, não sei o quê. Sabe aqueles aparelhinhos? Caixa box, não sei o que, box? É isso. É colocar os canais abertos lá dentro desse box, para que as emissoras não precisem mais mandar sinal da rua para ficar cuidando das antenas. Manda tudo pela internet. Cara, de boa, do fundo do coração, vai dar ruim. É cair internet, ou seja, obriga a pessoa a ter internet. Que pobre que consegue ter internet, meu Deus do céu. Mais despesa no lombo dos pobres. Os pobres daqui a pouco nem televisão vai conseguir ter, do jeito que está caminhando a coisa. Rezemos. Agora vamos lá para a palhaçada da política. Jornal Folha de São Paulo. Juiz vota pela cassação de Sérgio Moro. E placar fica em 1-1 e julgamento no TRE suspenso. Desculpa, mas se alguém condenar o Sérgio Moro, está cometendo um crime.
Mas o cara usou errado, usou não sei o quê. Ele foi dentro do que a lei permitia. Quando ele era candidato a presidente, ele estava usando para candidato a presidente. Depois ele usou para a questão de senador. O que ele cometeu de errado? Quando ele era pré-candidato a presidente, ele usava a verba para candidato a presidente. A campanha era para presidente. E quem que votou para caçar o Moro? O indicado do Lula. Ou seja, essas coisas não poderiam acontecer. Perseguição. Mas professor Sérgio Moro não sei o quê. Não interessa. O povo votou. Ah, mas foi enganado. Não interessa. Votou. Olhasse antes. E para encerrar com chave de ouro, daquele assunto que nós estávamos falando sobre crianças com deficiências, olha só o que saiu. Folha de São Paulo. Tarcísio quer que família pague ou exerça função de auxiliar para alunos com deficiência. Vocês lembram daquela questão das escolas particulares que tá tendo, não sei o que lá? Não foi nós que mandou isso aqui pro Tarcísio, mas já chegou até ele, porque o negócio tá pegando firme. E o que foi dito e o que ele assinou lá e o que ele falou que vai ser? Autoriza estudantes com deficiências a terem auxílio de um atendimento dentro das escolas estaduais. Só que determinou que a família são responsáveis. Ou você paga essa pessoa para ir, ou você mesmo vai e acompanha. Mas autorizou. Ou seja, você lembra aquele meu projetinho que eu falei? Do pai voluntário e da mãe voluntária? Passou. Só que não como pai e mãe voluntária. Entrou como autorização para o próprio pai, para a própria mãe, acompanhar o filho com deficiência dentro da escola. Você lembra que o deputado falou assim, isso aí vai gerar crise, porque olha, aprovou. Ou seja, a minha ideia que eu coloquei lá, que eles falaram assim, passou. Uma ideia muito boa para as escolas estaduais. Ou seja, permite que um pai ou uma mãe que não tem condições, mas que pode ir na escola, acompanhar o filho, ver o que o professor está ensinando e ficar como se fosse um professor particular ensinando o filho dentro da sala de aula. Ou seja, o pai vai conseguir aprender como que ensina a escrever e ler e vai conseguir ensinar o filho, sendo professor particular. Perfeito, era o que eu tinha dado de ideia, eles falaram, essa ideia não. Pá, mais uma. Oh, beleza, rapaz. Fiquei feliz com essa lei aqui. Porque quem lê aqui acha que tá bloqueando tudo. Não, cara, ele tá permitindo isso daí. Achei maravilhoso. Ótima ideia. Cara, pensa num negócio que ficou feliz, porque a minha ideia foi e vingou. Meus queridos, que Deus abençoe. Jamais é verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.